الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وقال تعالى في حديث قدسي يقول الله يوم القيامة يا ابن آدم مرضت ولم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده إلى آخر الحديث. Caros irmãos, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vivemos uns momentos em que o mundo tem a sua atenção virada para nosso país, para Moçambique, momento em que a cada moçambicano tem um certo sentimento, preocupação com aquilo que está a acontecer na província de Sofala, na província de Manica, assim como Zambésia e Tete. Momento em que todo mundo fica a questionar por que essas coisas acontecem, por que essas calamidades acontecem. E se nós formos a falar de forma resumida, podemos dizer que ultimamente a Terra está a registrar vários acidentes naturais. São vários acidentes naturais caracterizados como tsunamis, terremotos, ciclones, cheias e vários outros aspectos anormais. E todos esses acidentes acontecendo um depois do outro. Há pouco estávamos a falando concretamente no nosso país, as cheias em Tete, que dispersou pessoas, que deixou pessoas sem habitação, deixou pessoas sem casas. Depois nós ouvimos, ou vivemos situações ainda mais difíceis. Estamos a falar concretamente na província de Sofala. Quando se fala desta epidemia, as pessoas focalizam somente para a cidade da Beira. Mas a cidade da Beira não é o único lugar em que este lugar afetou. Tem lugares piores que a cidade da Beira, que estão a passar momentos mais difíceis do que a cidade da Beira. Não é só visto que as pessoas podem entender a gravidade da situação das pessoas que estão a viver nesses lugares. Portanto, algumas pessoas com fé fraca perguntam: por que Allah permite que essas coisas aconteçam? Por que Allah faz isso? Por que Allah faz com que haja tantas mortes? Pessoas com fé fraca, por isso eu assim disse. Porque o crente, diante desta situação, toda situação para o crente é bem-vinda, porque esta situação irá puxar o crente para uma certa direção, porque o crente sabe que nada acontece nessa face da terra sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, como o Coran estatui. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Ma asaba min musibah illa bi'idhnillah. Não há calamidade, epidemia, dificuldade alguma que atinja vocês senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a visão do crente.
O crente tem em mente os ditos proféticos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ajaban li amri al-mu'min". O crente é um indivíduo que o seu comportamento deixa, não é, as outras pessoas admiradas. Inna amrahu kullahu lahu khair. Toda situação que atinge o crente é bem-vinda. In asabatuhu sarra shakar. Quando a prosperidade o alcança, ele agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabatuhu dharra sabar. Quando alguma adversidade, momentos difíceis lhe alcançam, ele é paciente e é perseverante na situação que Allah subhanahu wa ta'ala lhe colocou. O crente sabe, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Surah Al-Ankabut: "Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun". As pessoas pensam que serão deixadas a sós, serão deixadas livres, sem nenhum teste, simplesmente porque eles dizem que somos crentes, porque abraçaram o Islã. Allah não vai testar a eles? Não. Allah diz: وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Nós testamos, colocamos à prova aqueles que vieram antes deles e fizemos a distinção entre aqueles que eram verazes e aqueles que eram falsos. Aqueles que entendiam a realidade das coisas, advirem e provirem de Allah subhanahu wa ta'ala, e aquelas pessoas que não acreditam nestes aspectos. É verdade que tudo o que nós vivemos, esta situação toda que nós vivemos, acontece com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós vemos tanta dor, tanta dificuldade, tanta angústia, tanto sofrimento, e esta questão é levantada. Há vezes em que uma certa situação alcança as pessoas porque alguma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala está sendo quebrada. Quando uma ordem de Allah, não é quebrada, certas situações podem alcançar em forma de castigo, em forma de azab. Mas ninguém está aqui hoje capaz de dizer que isto foi um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém está. Os profetas poderiam dizer isso, mas o crente, ao deparar com a situação do gênero, ele sabe que tudo provém de Allah subhanahu wa ta'ala e ele está sendo colocado no teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, eu dizia que quando certas regras são quebradas, nós vemos consequências. Temos a questão da saúde. Quando o indivíduo quebra aqueles são os princípios da medicina, se você não cuidar da sua saúde, consumir coisas que não pode consumir, existem consequências. Você poderá ficar doente. Por quê? Porque optou por um caminho além daquele que é o caminho adequado. Então, consequência, a pessoa fica doente. Nós vamos deparar a mesma coisa acontece, não é, na parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando as leis de Allah são quebradas, Allah subhanahu wa ta'ala pode enviar um certo castigo porque se quebrou uma certa lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nós vemos também que muitas coisas acontecem, Allah subhanahu wa ta'ala não faz nada acontecer sobre nós, mesmo sendo quebrado a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como nós sabemos que para nós conduzirmos, nós temos que estar habilitados a conduzir. A estrada deve ser boa. Se estiver a conduzir à noite, deve ter iluminação. Se você não obedece a esses princípios, você corre o risco de acidentar. Você corre o risco de cair no precipício. Todos esses aspectos. Este é o princípio. Quantas vezes uma pessoa embriagada não conduz e chega ao seu destino tranquilo, sem fazer nenhum acidente? Quantas vezes nós quebramos aqueles são os princípios da medicina, que a pessoa, optando por eles, poderá ficar doente. E nós quebramos esses princípios e não adoecemos. Portanto, assim também acontece. Nós quebramos ordens de Allah, Allah não nos castiga, como o Corão diz: وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz, não é, o que vos alcançar é com a permissão de Allah. E no outro versículo do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: e Allah perdoa muitas outras coisas que nós fazemos. Ao ponto de conjugarmos com o outro versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse que agarrar a cada indivíduo pela transgressão cometida, pela injustiça cometida, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ma taraka alayha min dabba.
nenhuma criatura que percorre a terra, que anda sobre a terra, poderia prevalecer. Se sempre que nós transgredíssemos, desobedecêssemos, Allah subhanahu wa ta'ala tivesse que nos castigar, Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo: "Ma taraka alayha min dabba", nenhuma criatura iria prevalecer na terra, porque o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala iria os atingir. Allah diz em seguida: "Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma", mas Allah subhanahu wa ta'ala protela, Allah subhanahu wa ta'ala dá mais oportunidade, até um tempo estabelecido. Ila ajalin musamma, até um tempo determinado. Quando chega aquele tempo determinado, o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala atinge aquela pessoa que transgrediu as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas aqui podemos questionar: se trata das pessoas que transgrediram as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, e por que a abrangência? Por que a abrangência? Há pessoas que não estão a desobedecer a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, mas quando vem uma certa epidemia, se tratar do castigo, essas pessoas estão afligidas. O castigo alcança essas pessoas também. Nós vamos encontrar a resposta disso também no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa". Temam o teste de Allah, o castigo. Fitna aqui pode ser traduzido de várias formas. Uma delas é o castigo. Temam o castigo de Allah. Fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, que não irá atingir somente aqueles que desobedeceram Allah subhanahu wa ta'ala. Não só os que foram injustos, mas sim este castigo irá abranger a todos. A todos. Como no outro hadith nós vamos encontrar, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que um exército irá caminhar para destruir o Kaaba. Yaghzu jayshan al-Kaaba. Um exército irá caminhar para destruir o Kaaba, e Allah subhanahu wa ta'ala irá soterrar esses indivíduos. Allah irá fazer com que a terra engula esses indivíduos. Não é? Todos esses serão engolidos. Então, o hadith, se não estiver equivocado, Aisha radiallahu anha pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulallah, como é que todos esses poderão ser engolidos pela terra, enquanto nem todos têm a mesma intenção?" Tem pessoas que estão neste local, simplesmente têm a oportunidade de fazer negócios. Há uma aglomeração de pessoas, eles querem fazer negócios. Eles estão lá com outras intenções. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: estas pessoas também serão destruídas. O castigo de Allah também irá alcançar essas pessoas. Mas no dia da ressurreição, esses indivíduos serão ressuscitados em conformidade às suas intenções. Em outras palavras, estarão separados daquelas pessoas que tinham a intenção, não é, de invadir e atacar o Kaaba. Aqui falamos da intenção, mas quando chegou o castigo, as pessoas todas são abrangidas. Portanto, este versículo do Corão, mais uma vez, responde-nos a situação que nós vivemos. Vê uma epidemia, se trata de um castigo, aquelas pessoas também que eram bondosas, que praticavam o bem, portanto, estando nesta localidade, neste lugar, o castigo é abrangente. Atenção, eu não estou a falar que o que aconteceu na Beira e nesses lugares todos se trata do castigo. Eu estou a falar de um princípio geral. Quando se trata de castigo, é abrangente e abrange todos os que lá estiverem. E depois Allah subhanahu wa ta'ala, se desta situação resultar morte, no dia de Qiyamah as pessoas serão ressuscitadas de forma, em conformidade às suas intenções. O crente olha para esta situação, quando se trata de uma epidemia, de uma calamidade, tudo o que for difícil, o crente olha como um teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, nós iremos vos pôr à prova, nós iremos testar a vocês. Como? بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, através do medo, وَالْجُوعِ, fome, نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, diminuição de bens, وَالْأَنفُسِ, pessoas, وَالثَّمَرَاتِ, frutos, resultados. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, e dê boas novas aos pacientes. Se nós formos a ver esta situação que nosso país vive, todas estas situações são encontradas. Medo. As pessoas estão com medo agora, porque já se fala de uma tempestade similar
poderá atingir outra vez a zona centro. Estão com medo. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Fome é o que está-se a viver. Por isso todo mundo está a tentar de todas as formas mandar alguma comida para a família. No aeroporto os voos estão cheios. Cada um está a mandar caixa de comida para a beira, para a zona centro. Por quê? Nós não vimos, não sabemos o que está-se a passar daquele lado. Em particular, não tendo comunicação, as pessoas estão preocupadas. Querem mandar mantimentos para as suas famílias, para ajudar. Portanto, é uma preocupação. Diminuição de bens. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que pessoas bem posicionadas, que tinham casas na zona nobre da cidade da Beira, depois desta situação, estar a viver de favores. Pedir favor para eu passar o tempo na sua casa até resolver o meu problema. Isso não acontece só com eles, pode acontecer com qualquer um. Nós estamos deste lado, isso pode acontecer conosco. A qualquer momento isso pode acontecer. Portanto, Allah muda a situação num instante. Falava-se do ciclone. As pessoas estavam até, ouviram as exortações. Ir para um lugar seguro. Muitas pessoas, umas pessoas tomaram providência nesta situação e optaram em estar num certo lugar seguro. E outras pessoas, vai ser uma situação como qualquer outra. E viram o resultado daquilo que aconteceu. Nós, como crentes, olhamos esta situação, enquadramos a mesma coisa no Islã. Allah subhanahu wa ta'ala enviou um mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com o Coran, com uma mensagem, e esta mensagem é de exortar as pessoas para o dia de Qiyamah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim. Oh gente, temam o vosso Senhor. O tremor do Qiyamah é uma coisa enorme. Allah chama uma coisa enorme. Nós ouvimos constantemente, todos os dias. Allah detalha. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. A situação será tão severa que as pessoas serão olhadas como se estivessem embriagadas pelo tremor daquele dia. Allah subhanahu wa ta'ala diz, elas não estarão embriagadas. É por causa do cenário do dia da Qiyamah. Nós ouvimos todo momento, todas as palestras, a exortação é a mesma. Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio somente com esta mensagem para o dia da Qiyamah. Temos que nos portar bem, temos que ter uma conduta positiva, boa postura, porque nós teremos que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós teremos que enfrentar Allah subhanahu wa ta'ala. E o que acontece conosco? اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. A prestação de contas aproxima-se às pessoas. As pessoas em que estado se encontram? Completamente negligentes, desdenhados. São negligentes. O que vai acontecer? De repente estaremos diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E qual será a nossa resposta? Quem me dera que eu tivesse prestado atenção nas palavras do mensageiro. Ya laytani lam attakhidh fulanan khalila. Oxalá que eu não tivesse feito tal fulano de amigo, que ele acabou me desviando. Portanto, o crente olha este tipo de situação como um teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Teste para quem está nesta situação, vivendo diretamente, o teste para aquele que está de fora. Também um teste, porque Allah subhanahu wa ta'ala quer ver qual será a tua postura na situação em que outros estão a viver momentos difíceis. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz, nessas situações difíceis, momentos difíceis, o crente olha esta situação. Allah antes disso, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dê boas novas aos pacientes, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, aqueles quando alguma dificuldade alcança a eles, o que eles dizem? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Nós pertencemos a Allah e a Allah regressaremos. Allah diz, ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma. A esses, Allah subhanahu wa ta'ala irá conceder bênçãos e misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, e esses é que são os bem guiados. Portanto, nós temos que prestar todo o apoio, sermos solidários com as pessoas, com
as pessoas que estão a enfrentar essas dificuldades. Eu não disse muçulmanos, com as pessoas que estão a viver esta situação. A nossa religião tem um campo para isto. É verdade que muitas pessoas pensam logo na primeira opção, zakat. Zakat serve para isto, para os muçulmanos. Zakat é para os muçulmanos. Se você quer ajudar de uma forma neutra, como sadaqa, caridade normal, então você pode ajudar, você deve ajudar, porque Allah também está a colocar você à prova nesta situação. Qual vai ser a tua contribuição no momento difícil em que as pessoas estão a morrer? As pessoas estão a morrer. Falamos todos aqui da cidade da Beira. A vila do Buzi está prestes a desaparecer. Os vídeos chegam a nós, alhamdulillah, hoje com a tecnologia nós conseguimos acompanhar o momento real daquilo que as pessoas estão a viver. A água já está a alcançar o nível, teto das casas, e com a abertura das comportas desses países vizinhos que a gente ouve, a situação pretende a tornar-se mais difícil. Portanto, nós temos um papel, vamos fazer doar para as pessoas, assim como vamos prestar todo o apoio que estiver sobre o nosso alcance. É verdade que nós podemos, uma das formas de ajudar é prestar alimentos. É uma coisa enorme perante Allah subhanahu wa ta'ala, dar de comer. Se nós formos a ver, em vários momentos onde existe uma penalização por quebrar uma das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, nós vamos encontrar como a penalização. Primeira penalização, dar de comer aos necessitados. Você dá de comer, então o teu problema está resolvido. Quebrou o jejum, você não consegue, deixou de fazer jejum, porque tem algum momento que o Sharia permitiu, você deve fazer o quê? Dar de comer ao necessitado. Jurou falsamente, você deve fazer? Dar de comer ao necessitado. Você fez zihar, o que você deve fazer? Dar de comer ao necessitado. Portanto, alimentar o necessitado é uma das melhores ações que nós podemos fazer. Mas o Islã diz-nos, ou nessas situações, traz-nos outras alternativas. Qual é que nós iremos já mencionar, dentro de instantes? É resolver o problema da pessoa, não atenuar. Atenuar é bom, mas resolver o problema da pessoa. Como é que nós podemos resolver? Nós temos uma má concepção da caridade, má concepção mesmo, negativa concepção de caridade. Nós temos, por exemplo, 20 mil meticais. 20 mil meticais. As pessoas estão de teto. As casas, prezados irmãos, estão sem teto. Não tem cobertura. Não estou a falar dos vídeos que vocês estão a receber de louco. As casas estão sem teto. As pessoas estão ao relento. Tem 4 paredes, sim, mas olha para cima, está a ver o céu. Não tem nada. Você vai levar, mashallah, mashallah, mashallah. A contribuição dos muçulmanos neste momento é uma coisa que nos orgulha, deixa-nos orgulhosos. As pessoas estão a aderir em massa a esta contribuição. Muita alimentação, isto é muito bom. Os muçulmanos estão a contribuir e é muito positivo isso. Mas toda a gente vai dar comida. As pessoas vão receber essa comida, não tem onde armazenar esta comida, porque não tem teto, está a chover. Na zona centro está a chover, continua a chover. Todos nós vamos levar essa comida, vamos dar, eles vão receber a comida e a comida não tem onde ser guardada. Nós temos que resolver o problema deles. E resolver o problema, nós não somos capazes de resolver o problema de todos. Não somos capazes. Quem deve fazer isso é o governo. Nós temos uma certa contribuição nesta situação. Então, eu estava aqui a dar um exemplo, uma má concepção de caridade que nós temos, seja na forma de zakat, seja na forma de caridade. É uma concepção errada que nós temos. Qual é esta concepção? Eu tenho 20 mil meticais, eu quero ajudar 20 pessoas. Então, o que eu vou fazer? Vou comprar produtos de 1000 meticais, fazer 20 kits e vou ajudar a 20 pessoas. Você não resolveu o problema de nenhuma delas. Pega este dinheiro, resolva a situação de uma pessoa, tira a pessoa deste problema. Pelo menos esta pessoa ficou com o problema resolvido. E você não vai ser capaz de resolver o problema de todos. O zakat tem este propósito. Estamos sempre a falar isso. O zakat também tem este propósito. O que as pessoas fazem? Tem 100 mil meticais de zakat. Compra 10 caminhões de farinha.
10 caminhões de arroz. Vai numa localidade e distribui. O que você está a fazer? Aquela pessoa não quer arroz, tem outras dificuldades. Saco de arroz custa 500 meticais, vai vender aquele saco por 300, porque ele quer resolver outro problema. Então, não é quantidade do Islã, é qualidade. É qualidade. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nós pensamos, se eu for ajudar muitas pessoas, ganho mais tawab do que ajudar uma só pessoa. Você ajudou uma pessoa, tirou esta pessoa do problema, você ganha mais tawab do que você ajudar 20 pessoas e as pessoas mantêm na mesma situação. Você vai dar um saco de farinha, um saco de arroz às pessoas. Não estou a dizer que não tem tawab, não me interpretem errado. Não estou a dizer isso, é uma ação nobre. Por isso eu falei em vários momentos do Islã, alimentar o necessitado é muito incentivado. Mas nós temos que ver qual é a necessidade do momento. Qual é a necessidade do momento? O profeta sallallahu alaihi wasallam, nós achamos do Islã do que o profeta? Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam, olhando para a situação de alguém, veio alguém, tinha necessidade, o profeta deu um vale de animais, leve isso para você. Deu tanto a uma só pessoa. Então nós temos que resolver os problemas de uma pessoa. O zakat tem um propósito de tirar a pessoa da pobreza, tirar a pessoa da necessidade. Alguns ainda ligam, perguntam: Maulana, eu tenho tanto dinheiro, se eu dar uma pessoa, será que meu zakat vai valer? Porque está a passar o valor de Nisab. Está a passar o valor de Nisab, não existe nenhum problema nisso. Porque para ele tornar-se obrigatório no zakat, ele tem que passar um ano com aquele valor. Portanto, o que nós podemos fazer, nós vamos fazer. O que estiver ao nosso alcance, nós temos que fazer. Mas temos que ter uma visão mais abrangente. O problema de todos, nós não seremos capazes de resolver. Mas se nós conseguimos tirar uma família do problema que vive, nosso objetivo poderá estar alcançado. Pelo menos uma pessoa eu salvei. Existem pessoas que estão a perder vidas. Se você consegue criar mecanismo de salvar a vida de uma só pessoa, é uma grande vitória que você tem. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Você se salvar uma só vida é como se tivesse salva a humanidade toda. Assim como se você tirar a vida do indivíduo de forma injusta, é como se você tivesse tirado a vida de todas as pessoas. Portanto, nesta responsabilidade que nós temos, neste dever, não é, que é de prestar socorro e ajuda às pessoas que foram afligidas com esta situação, um hadith chama-nos a atenção: dar de comer, ajudar, prestar socorro. Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah dirá aos seus servos: Yabna Adam, maridtu falam ta'udni. Ó filho de Adam, eu adoeci e você não me visitou. O servo dirá: Ya Rabbi, kaifa a'uduk? Oh Allah, como eu poderei te visitar? Você é Senhor dos mundos. Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer: você não sabia que tal fulano, meu servo, esteve doente e você não visitou? Se você não sabia, se você visitasse a ele, você encontraria-me junto dele. Ó filho de Adam, o meu servo, eu pedi-te para que me alimentasse. Outra vez, alimentar. Eu pedi-te para que me alimentasse e tu não me alimentaste. Ya Rabbi, como é que eu poderei te alimentar? Você é Senhor dos mundos. Allah dirá: não sabia que tal servo meu pediu de comer, pediu que você alimentasse a ele e você não alimentou. Você não sabe, se você alimentasse a ele, você estaria a fazer isso por mim. Portanto, é uma responsabilidade que nós temos. Sabemos que as pessoas estão a passar fome, pessoas estão completamente debilitadas, não é? As nossas equipas ou as equipas que estão a prestar socorro no terreno estão com planos traçados. Temos que criar mecanismos, porque as pessoas estão 2, 3 dias, não comem, estão nas árvores, estão no teto das casas. Portanto, estava a ver um vídeo hoje, as pessoas na árvore a gritarem que não era possível ver as pessoas, estão lá a pedir socorro, a gritar: estamos a morrer, difícil acesso a esses lugares. Portanto, as pessoas estão a passar momentos difíceis. Portanto, nós temos esta responsabilidade. O Islã não disse que só tem que ajudar muçulmano, não. O Islã diz que nós temos que ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Vejam este hadith que eu vou terminar essa conversa, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado. Hadith de Ibn Umar radiallahu anhu. Ele diz que o indivíduo veio e perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: ó mensageiro de Allah, ayyun nasi ahabbu ila Allah. Dentre as pessoas, quem é mais querida por Allah?
Wa ayyul amal ahabbu ila Allah. Duas questões. Dentre as pessoas, quem são pessoas mais queridas diante de Allah? E dentre as ações, quais são as ações mais queridas por Allah? Dois aspectos. Eu gosto quando falo, vocês possam reter as coisas, reter. Não saiam aqui com o jazbat. Não é? Palestra foi muito boa. Não é propósito. Propósito é você fazer coisa com conhecimento de causa. Faça pouco, sabendo o que e por que está a fazer, do que sair porque simplesmente ouviu o Maulana falar, eu vou fazer. Não. Receba a informação, analise e coloque em prática. Saiba. Duas questões. Quais são as melhores... Quem é mais querido por Allah e quais são as ações mais queridas por Allah? Então, este é um hadith que o profeta respondeu mediante a questão colocada deste questionador. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ahabbu nas ila Allah. Prestem atenção. Ahabbu nas ila Allah. As pessoas mais queridas por Allah, quem são? Quem são? Pessoa que está toda hora no primeiro saf, salat al-fajr, toda hora está a fazer jejum, tasbih, tilawatul Quran. São essas pessoas, pois não? Não é essa a nossa percepção? É esta. Infelizmente, não foi o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: as melhores pessoas são as que mais beneficiam as pessoas. Anfa'uhum linnas. São pessoas que mais beneficiam as pessoas. Não disse são pessoas que beneficiam mais aos muçulmanos. Não, o profeta sabia dessa palavra muslim, porque estava rodado de muslim. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: são pessoas que mais beneficiam as pessoas. Tem pessoas a passar em situação difícil neste momento. Então, se você puder beneficiar a eles, você vai fazer parte deste grupo. Wa ahabbul amali ila Allah ta'ala. Ações mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Aqui vem o muslim. O sorriso que você vai incutir no muslim, a alegria, a satisfação que o muslim vai ter pelo problema dele ser resolvido. Ele fica satisfeito, sorridente, alegre, porque você resolveu o problema dele. O professor Salam diz: esta ação é muito querida por Allah subhanahu wa ta'ala. Ou takshif anhu kurba, ou aliviar uma dificuldade. Aqui o profeta já falou muslim. Aqui já temos muslim. Ou aliviar uma dificuldade. Ou taqdi anhu daynan, aliviar a dívida dele. Ou tatruda anhu ju'an. Outra vez a alimentação veio aqui. Aliviar a fome, afastar a fome dele. Quer dizer, alimentar. Temos esta situação. O professor Sallam chega ainda a dizer: Wala amshi ma akhin fi hajatin. Eu sair para preencher necessidade de um irmão, não é? De um muslim, é mais preferível para mim do que fazer itikaf no Masjid Nabawi num período de um mês. Você sair para preencher necessidade de alguém, não preencheu. Foi para preencher necessidade de alguém. Alguém tem necessidade, tem problema de casa, tem problema de família. Você sabe que você tem influência. Você foi com ele para preencher a necessidade. Só por ir. O profeta sallallahu alaihi wasallam: é preferível eu fazer esta ação do que ter que fazer itikaf um mês. Masjid Nabawi. Aquele que reter a sua zanga, Allah subhanahu wa ta'ala irá cobrir os seus defeitos no dia do Qiyamah. Aquele que conter a sua zanga e tendo a habilidade de se vingar, Allah subhanahu wa ta'ala irá encher o seu coração de esperança no dia do Qiyamah. Portanto, a situação como o crente olha para as calamidades, os desastres naturais, nem sempre olha como se fosse um castigo. Ele olha como se fosse um teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Se for o castigo, nós temos uma missão de corrigir o nosso comportamento e a nossa conduta. Se for um teste, ele deve saber se comportar nessas situações. Portanto, eu sei que existem várias delegações de muçulmanos que deslocam-se para a zona centro para poder prestar ajuda. Prezados irmãos, quando nós fazemos este tipo de ação com intuito de agradar a Allah, as pessoas devem ficar de lado. As pessoas devem ficar de lado. O que isso significa? Não faça para agradar a Allah e as pessoas falarem de ti. Como é que as pessoas vão falar? Como é que você quer que isso aconteça? Selfie. Chama ele, está aqui.
tira fotos. Subhanallah, hoje é triste ver isso. As nossas instituições religiosas, as pessoas que estão a fazer muito boas ações, estão a encher de fotos. As pessoas fazem questão, estar lá para tirar foto, para toda a gente ver o que você está fazendo. Quer as pessoas verem, e as pessoas vão ver, e as pessoas vão falar. Perante Allah, você não vai ter nada. Ana aghna shurakai an shirk. Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu sou o parceiro mais independente de todos. Sou o parceiro mais independente. Você fez uma ação, quer agradar a Allah, ao mesmo tempo quer mostrar a alguém, Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu estou fora disso. Eu não vou fazer isso. Este é o primeiro aspecto. Não vamos invalidar com as fotos que nós vamos tirar. Segundo aspecto, nós estamos a lesar aquela pessoa que nós estamos a dar. Você vai expor a necessidade dele perante o mundo todo. E nem todo necessitado estica a mão, prezados irmãos. Allah elogiou aquele necessitado que não consegue esticar a mão, é necessitado, não consegue pedir. وَفِي أَمْوَالِهِمْ, Allah mencionou isso no Corão. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Nos bens que nós possuímos, existem direitos para aqueles que são pedintes e aqueles que não conseguem pedir, mas são necessitados. Portanto, nós estamos a expor a pobreza dele, que ele quis manter com ele a pobreza, e você está a tirar foto com ele e vai publicar. Não é? Eu vi um vídeo uma vez no WhatsApp, em urdu, onde uma criança falava, não é, daquilo que foi ajudado antes, que já havia crescido, e as pessoas estavam a recordar da pobreza dele. Você, quando era pequeno, foi ajudado nisso, e aquilo deixou constrangida a pessoa. Portanto, você está a expor a pobreza de alguém que não gostaria, e deixando de lado as exortações do profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre as pessoas que estarão na sombra do trono de Allah, no dia que não existirá nenhuma sombra, quem é? وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ, aquele indivíduo que deu caridade, فَأَخْفَاهَا, ocultou de tal forma que a sua mão esquerda não se apercebeu o que a mão direita deu. E você hoje quer expor para todo mundo. Toda a gente deve saber que tal instituição fez isso, tal instituição fez isso, tal fulano fez isso. Subhanallah, as pessoas vão falar, vão pôr likes, até dois likes. Se fosse possível, nós íamos lá pôr 3 likes de uma só pessoa. Vão falar. Perante Allah, não tem nada, wallahi. Se for este o objetivo, as pessoas falarem, pôr os teus likes, billahi, não tem nenhuma recompensa. E Allah vai dizer no dia de Qiyamah: você fez para adquirir mais likes e você ganhou os likes, faqad qila, já foi dito, e aqui você não tem nenhuma recompensa. Portanto, nós temos que ter em mente que se trata de ibadah, ajudando o muslim ou não muslim nessas situações, se trata de ibadah, somos recompensados bastante por essas ações e não podemos fazer com que essas ações percam o seu valor com este tipo de ação. Alarde ou você fazer recordações injuriosas, falar, as pessoas ficarem a falar de ti. Nós assistimos as pessoas lá nesses lugares, as pessoas estão a passar essas dificuldades, estão lá a encher de fotos e encher nos WhatsApp, nos Facebook, a regozijar talvez, não é, de dificuldade de outros irmãos. Portanto, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que alivie a situação dessas pessoas que estão a passar essas situações todas e que pedimos perdão acima de tudo, porque Allah subhanahu wa ta'ala não castiga a ninguém se ele estiver constantemente a pedir perdão pelos pecados que ele cometeu. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que alivie esta situação e todo o apoio que nós podemos dar para ultrapassar e resolver a situação dessas pessoas que foram afligidas por esta calamidade, nós vamos fazer o máximo de poder ajudá-los. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.